Nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Viajor, tem por título Conflito. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhava-se antagonistas com a presença de testemunhas em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face, todavia o conflito continua em outras modalidades dentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmera lenta que o ódio e a compreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros. Quando não se exprime sem forma perceptível aos sentidos comuns, a feição de troca de dardos invisíveis penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda a ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme, desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor a fluírem constantes de nossa fonte mental possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções a operar em desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos, em lamentável retorno, trazendo-nos de volta à aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. Hoje em dia, a gente sabe que os conflitos de ordem física, eles são a exceção. A gente não vê com frequência e nem vê em todo lugar um conflito, uma briga, briga física mesmo, troca de socos. Acaba sendo uma coisa rara. Eu, por exemplo, eu vou dizer aqui, né, como morador do Rio de Janeiro, que é um estado em que a violência está sendo divulgada o tempo todo na imprensa, eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que eu presenciei uma briga mesmo, física mesmo, na minha frente. Não me lembro. Nós não estamos mais nessa época em que a regra é o duelo, como o Emmanuel começa relatando que isso faz parte de uma cultura do passado em que se chamavam testemunhas e o pessoal simplesmente tornava um costume, oficializava o homicídio em público, porque o duelo era o duelo até a morte. Hoje a gente ainda tem, sim, né, algumas modalidades de lutas em forma de esporte, mas como era o duelo até a morte, não é oficializado. Se acontecer uma morte num esporte desse, a pessoa responde mesmo por homicídio, porque o direito à vida, dentro dos direitos fundamentais, ele está acima do direito ao desporto, né? Essa parte de esporte. Mas, enfim, essa parte está superada, não totalmente, tem exceções, mas hoje a gente vive ainda a fase do duelo verbal. E mais ainda, o Emmanuel vem trazer uma outra espécie de duelo, que ele vem aqui, eu vou falar, se trabalhar no acabamento de cada um de nós, porque a gente sabe que quando você está fazendo uma obra, na casa, por exemplo, a parte do acabamento é a parte mais cara, é a parte mais delicada. Ele vem falar também das agressões por pensamento e vem chamar a nossa atenção que, na verdade, essas agressões que acontecem até os dias de hoje, elas trazem um efeito muito danoso para quem as pratica, porque a gente fica sujeito à lei de causa e efeito o tempo todo e a gente simplesmente está mostrando para a natureza como é que é o nosso temperamento e fazendo sintonia com outros que têm um temperamento igual ao nosso. Olha, mais uma vez, eu vou recorrer a um livro, eu já devo ter falado dele várias vezes aqui nesses estudos, nesses 10 minutos com o Emmanuel, mas é um livro que ele trouxe uma informação
que depois a gente conseguiu comprovar com outros espíritos na prática. Então, vou pegar o livro, porque o livro a gente tem mais acesso aí através das plataformas do Google. Hoje você tem acesso aos livros todos de Chico Xavier em PDF. Mas é um livro chamado Voltei, escrito por Irmão Jacó, que na verdade foi um pseudônimo para Frederico Figner, um judeu que foi o dono das Casas Edison, Rio de Janeiro, casas que empresa fonográfica gravava aqueles vinis ainda de 78 rotações, aquelas gravações bem antigas do fonograma. E o que acontece? O Frederico Figner era espírita e ele, quando desencarnou, ele escreveu através do Chico, da psicografia de Chico Xavier, que ele ficava olhando a luz nos outros irmãos e não entendia como é que ele não tinha aquela luz, até que um dia, veja que informação preciosíssima que ele traz para a gente. Ele se vê num cenário em que ele está sendo atacado por espíritos. Os espíritos estavam vindo da direção dele para agredi-lo. Olhando para frente, assim, tenta imaginar, mentalizar assim, uma rua e que tivesse vindo 5, 6 pessoas na minha direção, com apetrechos, com um pedaço de pau, alguma coisa para me agredir. E eu fiquei pensando na hora, falei, teria 3 posturas, né? Uma, o enfrentamento; outra, você correr; ou outra, você simplesmente ficar paralisado com aquilo, com medo, paralisa as pessoas. O Frederico Figner diz na hora que ele teve um quarto comportamento, que ele começou, em primeiro lugar, a pensar por que estão fazendo isso, e ele começou a pedir em oração para que aqueles espíritos fossem amparados. Quando ele fez isso, sem ele perceber, ele foi criado ao redor dele uma camada, um escudo de luz que não deixava com que aqueles espíritos agressores chegassem perto dele. E essa informação que o Frederico Figner trouxe para a gente, falando, então olha só, por isso que dizem que o amor é hierarquia no plano espiritual. Quanto mais você ama, mais você consegue chegar a esse ponto. Você vai ter proteção e vai começar a olhar para as pessoas que ainda se permitem as agressões nas várias formas que ela pode acontecer, por pensamento, por palavras ou por atitudes. Essas atitudes hoje elas não necessariamente são físicas. Às vezes a pessoa faz ali uma difamação qualquer, uma informação desonrosa através das redes sociais ou até as fake news através dos vídeos hoje. Então esse tipo de agressão é que vai fazendo com que a gente, retornando ao exemplo do Frederico Figner, você vai estar lá do outro lado da vida, e ali você vai estar sujeito a ser agredido mesmo, como se fosse aqui na Terra, porque você vai estar no mesmo nível daqueles espíritos. Então, o Emmanuel vem falar para a gente, principalmente, ele fala para a gente, vamos fugir de toda ideia que signifique discórdia, maledicência, ciúme, desespero, maldade, intolerância. Se ele ficasse só com essa frase aqui inicial, a gente ia falar, tá bom, é porque Jesus já falava que amar o próximo como a si mesmo, mas a minha natureza parece que tem muita coisa que a gente ouve, entra por esse ouvido e sai pelo outro. Mas quando você começa a ver o exemplo do Frederico Figner na prática mesmo, fala, caramba, então vai ser muito mais inteligente da minha parte eu aprender a amar, eu aprender a respeitar e fugir desse comportamento. A gente vai começar a entender por que Jesus dizia, bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque são eles que vão herdar o reino dos céus. Quem não é manso e pacífico vai ficar aí nas trevas do mundo espiritual o tempo todo, brigando com todo mundo, degladiando, arrumando problemas. E eu falei, meu Deus, então eu tenho oportunidade agora de, enquanto estou encarnado, começar a controlar isso em mim, porque, olha só, o Emmanuel vem falar aqui de uma parte, por toda a parte hoje, o que nós vemos, agora sim, aqui no mundo é regra. A agressão física não é mais regra, é exceção. Mas isso aqui, a regra, o que é? É o duelo mental, torturando e aniquilando criaturas, mantidos por nossa atitude delituosa de uns para com os outros. Mas não está de uma forma perceptível aos sentidos comuns, não. São dardos. A obra de André Luiz traz essa informação, né? Dardos mentais, a gente não está vendo, mas está trazendo danos, está provocando a dor de cabeça, está provocando mal-estar, está trazendo, sim, problemas para a pessoa
as quais estão sendo direcionados. Então vale a pena a gente começar a rever os nossos comportamentos e buscar ser manso e pacífico, assim, porque pode ser difícil, mas não é impossível, porque depende exclusivamente de mim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.